Essa é uma das habilidades mais importantes para você que quer aprender mais, ser mais produtivo e também ser um leitor muito mais eficiente. Então, para você descobrir essa habilidade, eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo para descobrir como ler mais rápido sem perder a compreensão. Então vem comigo. Fala pessoal, se essa é a primeira vez que você tá me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, professora, pesquisadora, criadora desse canal e que também mora aqui em Manaus. Seja bem-vindo aqui no meu canal, falo sobre estudo e leitura. Se você gostar desse tipo de conteúdo, eu te peço que tu se inscreva aqui nesse canal. A gente quer bater a marca de 500 inscritos até o final desse ano, para aí a gente aumentar a nossa comunidade. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira eu vou te mostrar duas técnicas que você precisa aplicar aí para ter melhor velocidade, para ter a maior velocidade, aumentar a velocidade da sua leitura. E segundo, eu vou te mostrar também algumas dicas de como você pode compreender melhor o seu texto ao ler um livro ou fazer qualquer coisa aí com um livro que você esteja estudando ou algo que você esteja estudando. Beleza? Mas eu preciso, como eu falei, que você fique comigo até o final desse vídeo para eu te mostrar. A primeira técnica de leitura é você fazer uma leitura dinâmica. Eu sei que tem vários vídeos aqui no YouTube te ensinando a fazer leitura dinâmica. E leitura dinâmica não é você só ler rapidamente, mas também você fazer uma leitura visual. Quando a gente fala em leitura dinâmica, nós estamos falando em você ler quantidade maior de sílabas em menos tempo. Por exemplo, curte mais o seu tempo e você possa ler um número maior de palavras. Eu vou dar um exemplo aqui no livro que eu vou pegar para você entender. Então, pessoal, eu tô aqui no livro que eu tô lendo esse ano, inclusive, se você quer ler comigo esse livro, te peço que tem um link aqui na descrição onde eu explico quais são os livros que eu vou ler nesses 3 primeiros meses de 2024 para você me acompanhar também. Vou deixar o link aqui na descrição para você me acompanhar e se você quiser saber um pouco mais de política. Então vamos lá. Eu vou te ensinar aqui como é que é ler. Não vai ler palavra por palavra, tá bom? Isso é muito difícil às vezes para quem já é um leitor mais ávido, mas para você que está começando, tudo bem você ler palavra por palavra. Isso não é uma barreira, tá bom? Não queremos que a leitura seja algo difícil para você, mas uma coisa prazerosa. Então, numa leitura dinâmica, você pegar, por exemplo, juntar essas palavras e ler mais rápido, entendeu? Assim sucessivamente. Essas palavras você reduz aí o seu tempo de leitura, né? Então, já fazendo uma leitura rápida para você entender o que aquele texto está passando para você. Vai fazendo isso que aos poucos você vai fazendo a sua leitura dinâmica, seja ela visualmente, lendo conjuntos de palavras para você reduzir o seu tempo aí de leitura. A segunda técnica que você precisa desenvolver é fazer uma leitura diagonal. E a leitura diagonal, nada mais, nada menos, é uma técnica chamada técnica de skimming. Essa técnica ela é muito utilizada na academia quando você vai ler um artigo científico ou então fazer um texto que você queira ler mais rápido ali. Os acadêmicos usam muito essas técnicas, eu utilizo muito essas técnicas, eu utilizei muito quando eu fui fazer o meu artigo científico para estar entendendo um pouco melhor ali do que aquele artigo estava falando para mim. E essa técnica também é chamada de leitura diagonal. O que você vai fazer? Nessa técnica, você vai ler rapidamente as linhas em que você está, aquele texto que está te passando, e você vai perceber quais são as letras que estão em destaque, as frases que estão em destaque, as frases que estão em negrito. Se tiver caixa, por exemplo, se uma palavra tiver uma caixa lá, você já anota aquela palavra. Você também, se tiver alguma citação, isso te ajuda muito a entender do que aquele texto está falando para você. Na técnica de skimming, o texto vai passar para você aquilo que ele quer que você saiba ou aquilo que ele quer que você não saiba. Vai de você, leitor, entender e fazer ali a sua leitura rápida para entender o que aquele texto está dizendo e o que ele quer passar de informação. Para quando você não tiver informação, você não perder tempo ali e já passar para outro texto e você entender. Beleza? Eu vou identificar as palavras que eu não entendo. São verbos que vão me dizer aquela ação daquele texto. Então, e assim sucessivamente, você vai identificando quais são os verbos para você entender ali do que aquele texto está falando. Eu sei que essas técnicas podem ser um pouco difíceis para você que é um iniciante na leitura, mas você precisa praticar. Aos poucos, isso já vai fazendo parte da sua realidade de leitura. Você não vai conseguir de um dia para a noite, você não vai conseguir rapidamente. Você precisa praticar e lentamente aquilo vai te ajudar a melhorar na sua leitura. Você vai aumentar a sua velocidade
e também vai entender. Antes de ir para a segunda parte do vídeo, para você entender, compreender melhor o texto, eu te peço que, se tu gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se você já sabia dessas duas técnicas que eu trouxe aqui para você, e se você aplica na sua leitura ou se você vai aplicar na sua leitura, e de como isso tem te ajudado. Você compartilhar comigo são as maneiras que te ajudam melhor a entender ali o texto. Para ter a compreensão do texto, é você ter a capacidade de entender o significado das palavras. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal onde eu te ensino um passo a passo para você ali fazer uma leitura ativa, sabendo quais são os significados, pegando aquelas palavras que você não sabe num texto e ali fazendo as suas anotações para que no futuro próximo, né, quando você sentar de novo, você vê lá o significado da palavra. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários ou no primeiro comentário fixado para você ir lá ver depois, mas não sai agora que eu ainda tenho essas dicas aqui de compreensão de texto. E para você compreender o texto, primeiramente você vai precisar se concentrar. Eu sempre falo aqui no meu canal que a melhor forma de você entender um texto é você se concentrar, ter foco naquilo que você está fazendo. Elimine as distrações. Eu sei que hoje em dia as redes sociais é uma das maiores vilões aqui que a gente tem. Eu não estou exclusa disso, eu incluo nisso também, porque as redes sociais é o mal pra gente e a gente não consegue se concentrar direito. Mas compreender o texto é isso, é você sentar ali e entender o que aquele texto está falando, qual é aquele significado daquela palavra, e se você não sabe, você tem que procurar aquele significado. Então, mantenha a concentração e vá atrás do significado das palavras. Outra dica importante para você entender na compreensão é você fazer ações enquanto você lê. Cara, tem uma playlist aqui no meu canal, eu sempre falo que eu vou deixar uma playlist aqui na descrição para você ir lá ver como é que faz uma leitura ativa. Eu já fiz 3 vídeos onde eu te dou dicas também na prática para você entender como fazer uma leitura ativa. Então, fazer anotações enquanto você lê te dá muito mais habilidade, o seu cérebro entende que aquelas são novas informações e lembra da neuroplasticidade. Se não lembra, eu vou também deixar um vídeo que eu já fiz aqui no canal para você entender o que é a neuroplasticidade e como o seu cérebro aprende. Então, enquanto você estiver lendo ali, faça anotações, seja anotação no livro. Tem gente que não gosta de fazer anotação no livro, né? Mas no meu caso aqui, eu não tenho problema em fazer anotações no livro. Se você não gosta, não tem problema. Você pega um caderno do conhecimento, o seu caderno do conhecimento, se você ainda não tem, eu te aconselho muito a ter um para que você possa entender e ter a melhor compreensão. E quando você vai ler mais rápido, você precisa anotar aquilo que você não entende, porque não adianta nada você ler mais rápido e não entender aquilo que está sendo passado pelo texto. Já falei sobre um vídeo aqui no meu canal sobre analfabetismo funcional, então, por favor, não seja um analfabeto funcional, entenda, compreenda aquilo que o texto está passando para você. Agora eu proponho um desafio para você. Coloque essas técnicas em prática e coloque também essas dicas de compreender o texto para você ler mais rápido sem perder a compreensão. Não adianta nada você sair desse vídeo e não aplicar todas essas coisas que eu tô falando aqui para você. Eu aplico na minha realidade, eu sempre venho falar aqui no canal sobre essas técnicas porque eu quero te ajudar. E também me ajudar, né? No caso aqui, quando você me assiste aqui, já vai estar me ajudando. Então, para proposto o desafio aqui, eu quero que você coloque essas técnicas em práticas e volte aqui no vídeo depois para comentar como é que você fez isso, se deu resultado para você, se você se acostumou com essa técnica. Se não, não tem problema, coloque aqui nos comentários também que eu quero ouvir você, eu quero que você compartilhe as suas experiências aqui comigo também. Essa habilidade só vai ser desenvolvida se você praticar. Se você quiser aprender e ficar aqui comigo a fazer um caderno do conhecimento, aperta nesse link que vai aparecer aqui para você, nesse vídeo que vai aparecer para você, melhor dizendo, e eu te espero lá em alguns segundos. Aperta aí que eu te espero lá.